A TV Gazeta resolveu a programação dela, tirando mulheres em desfile, nada dava audiência, dava abaixo de zero, da negativa a audiência da Gazeta, e estava surgindo um grupo novo, assim, grupos novos de videomakers, né? Então eles resolveram contratar o pessoal do Olhar Eletrônico, né? Então o Marcelo Machado, que era do Olhar Eletrônico, ficou dirigindo a programação, né? E criaram um monte de programas para uma faixa de idade que não existia, né? Então, de manhã era coisas infantis e programas para mulheres donas de casa, que assim que se falava na época, é um absurdo isso, mas então era uma programação toda voltada, tipo Ana Maria Braga, programas de cozinhar, costurar, esse tipo de coisa, e depois de tarde já mudava, e de noite era novelas, programações para adulto. Então não tinha para adolescente e para o público jovem, né? Então eles criaram um programa que chamava TV Mix, né? Que quem dirigiu o TV Mix foi o Fernando Meirelles, né? Conhecido de todos, né? E aí eles fizeram os testes e chamaram eu e o Jal, né, para fazer um teste para falar sobre quadrinhos. Então era um programa de variedades feito para a idade teen, né? E no teste eu e o Jorge a gente foi muito mal, assim, né? A gente estava tão nervoso que nem eu estou agora aqui. A gente foi super mal, assim, né? O teste era a gente apresentar a sessão. Então a gente produziu o que a gente ia falar, novidades de quadrinhos, coisas falar de Festival de Piracicaba, coisas que estavam para acontecer, e a gente ficou tão nervoso que a gente se bananou todo. E o Fernando Meirelles enxergou uma outra coisa, quer dizer, além de ele estar enxergando uma programação para jovens e teens, né, para o público teen, ele também estava enxergando que os nerds seriam valorizados, né? Então, assim, todo aquele jeito atrapalhado dos dois era os nerds, né? Então, ele achou que a gente foi brilhante, né? Exatamente, a gente foi de... então, a gente, assim, talvez o primeiro nerds da TV, né? E era uma programação muito interessante, assim, porque tinha gente para falar de culinária, então era a Neca Mena Barreto, que fritava ovo em ferro elétrico, assim, as loucuras que ela fazia, né? Tinha o Guto Lacaz, aí tinha o Coelho, que foi diretor de jornalismo da TV Cultura, né? E o programa era de manhã e apresentado pela Astrid, né? E o programa deu tão certo que tinha um monte de garoto que não podia assistir porque estava na escola, então resolveram fazer à noite também. Então aí chamaram o Serginho Grossman, que já tinha uma experiência com rádio, né, e a experiência dele no Colégio Equipe, dos shows da Equipe, né? Então chamaram o Serginho Grossman, e o Serginho Grossman gostava de mim e do Jal da manhã, então ele convidou a gente para fazer para falar sobre quadrinhos também e outros assuntos da área. Aí era um momento tão estranho, assim, porque é muito diferente do que é hoje, né? Então não tinha o computador, então a gente recebia cartas, assim, montanhas de cartas de garotos fazendo perguntas, né? E a gente tinha que responder, né? Terminava o programa, a secretária chamava que tinha gente que ligou para a Gazeta para conversar com a gente, né? Estava começando a ficar moderninho, então tinha o fax, assim, terminava, a gente tinha aquela fileira de caras que mandavam desenho para a gente ver e tal, né? E a gente começou a pensar que a gente tinha que fazer alguma interação com esse público que não fosse ficar respondendo cartinha ou atendendo telefone. E a gente começou assim, a ter um momento popstar na vida da gente, que era assim, a gente ia para o cinema, na fila do cinema, todo mundo vinha conversar com a gente, porque o programa foi um sucesso mesmo, né?
Então, aquele programa do TV Mix, ele depois foi base para fazer a MTV do Brasil. Né? Então, um monte de gente, os técnicos, um monte de gente que fazia o programa foi contratado. Né? E eu brinco com o Jal que eu e o Jal fomos os únicos do TV Mix que não deram certo, né? Porque todo mundo ficou famoso. Né? É brincadeira.